queridos, que a paz perfeita do Senhor seja sobre as suas vidas. Estamos chegando para a quarta aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Eu os convido para que juntos nós estejamos orando ao Senhor. Um abraço carinhoso do seu amigo e irmão, Pastor Gessner. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos online, nesse momento pelo Facebook e, claro, presencial aqui em nossa sede. Como a gente tem cuidado com o horário, a gente tem que começar na hora. Daqui a pouco a gente vai apresentar a você os irmãos que estão chegando. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa linda noite. Obrigado por essa segunda-feira especial que o Senhor preparou para nós, onde podemos aprender do Senhor e da sua palavra. Se for a tua vontade, ensina-nos nesta noite. Faz-nos compreender os teus princípios, caminhos, desejos e anseios. Que nós possamos sair daqui, Senhor, orientados por ti, para decisões claras, decisões bem tomadas, Senhor Pai, certos daquilo que nós vamos fazer para glorificar o teu nome. Deus, que cada um dos teus filhos que acompanharem a nossa aula nesta noite, eles possam receber do Senhor graça, poder, unção, virtude, autoridade e também o manifestar da sua presença. Muito obrigado por essa linda noite, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a você que está conosco. Eu gostaria de convidá-los agora para o texto de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Estamos lá no final da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Esse texto será a base para a nossa conversa nesta noite. A palavra diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo porque estaria falando a verdade. Evito fazer, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Eu gostaria que você estivesse atento ao que eu quero ensinar nessa hora. Eu não vou me ater a uma análise totalmente aprofundada do texto teológico, mas eu gostaria de tirar desse aprendizado de Paulo um princípio bíblico que para mim e para você são imprescindíveis para uma boa liderança pessoal, profissional, para uma boa liderança também ministerial, que é o princípio da visão. Nós estamos falando de visão, não é? Do princípio da visão já há 3 semanas. Nós começamos tratando daquilo que nós somos, baseado em Provérbios capítulo 13, versículo 27. Assim como minha alma pensa, assim eu sou. Depois nós tratamos na última aula falando sobre aquilo que era necessário que nós nos comprometêssemos, tratando daquela visão em que os 4 amigos tiveram em colocar aquele aleijado pelo telhado na frente de Jesus. Eu aprendi, e quero que você aprenda, que para eu ter uma visão, eu preciso desenvolver cada dia alguns significativos e importantes pilares. E o pilar que eu quero tratar hoje é o pilar do propósito. Propósito significativo. Se há uma coisa que eu acredito, é que Paulo guardou por 14 anos uma das verdades mais significativas para o seu tempo. Escuta isso. Se você parar para analisar, Paulo estava escrevendo a homens, claro, gentios, mas Paulo era o tempo todo colocado à prova pelos seus conterrâneos, pelos hebreus, pelos judeus. E Paulo sabia que o judeu que tinha uma experiência sobrenatural com Deus, ele a contava com muita galhardia, porque ele achava que isso era extraordinário. E Paulo, talvez no tempo que ele estava em Tarso,
Se você pegar uma ordem cronológica, eu estou falando mais ou menos do ano 46 depois de Cristo, Paulo estava saindo de Tarso. Paulo ainda não havia se encontrado com Barnabé. Paulo ainda se encontraria com Barnabé, que é José, aquele que cuidou, que discipulou Paulo. Deus dá essa visão para Paulo, uma visão que é estonteante. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão não do primeiro céu, que hoje, graças a Deus, já podemos ir, não é? Quem quiser pode usar uma aeronave qualquer e ir ao primeiro céu, ao céu das estrelas, ao céu que está nas nuvens, não é? As pessoas podem chegar até o segundo céu, a estratosfera, aquilo que faz você enxergar, não é? Acima daquilo que é visível ao olho nu, mas ao terceiro céu eu só chego se Deus me levar. Não há outra forma, não tem aeronave, não tem nenhum tipo de transporte que te leve ao terceiro céu. Paulo então diz: olha, o Senhor me levou ao terceiro céu. Aqui há uma outra questão interessante. Quem tem visão clara, quem tem propósito significativo, quem tem razão de existir da sua vida, ele não se preocupa em colocar as coisas na primeira pessoa. Paulo diz: eu conheci um camarada, conheci um homem que foi ao terceiro céu. Se foi em corpo não sei, se foi em espírito não sei, se fora do corpo ou no corpo, mas ele foi. O que Paulo queria ensinar para a gente? Paulo estava usando uma técnica aqui muito comum dos rabinos judeus, que é usar a terceira pessoa. Então Paulo estava falando na terceira pessoa, mas referia-se a ele mesmo. A experiência aqui é uma experiência pessoal do apóstolo Paulo. E eu quero deixar para você algo interessante, que quando Paulo chega para contar e para explicar aquilo que ele havia vivido, ele disse: olha, eu vou passar agora visões e revelações. Aqui a gente começa a pensar. Paulo exerce seu ministério por 14 anos. Todos nós sabemos que Paulo teve várias experiências de visão de Deus, de revelação de Deus, de orientação de Deus. Você sabe disso? Ele estava, não é? Diz a Bíblia que ele estava prestes a atravessar para chegar à Macedônia. Ele teve uma visão especial de os homens, os crentes, dizendo: olha, não é para você ir para Macedônia não, passa a Macedônia, ajuda-nos. Paulo foi o tempo todo orientado. Você se lembra quando ele estava chegando em Malta? A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse para ele: fica tranquilo, Paulo, vai ter um naufrágio, mas ninguém vai morrer, eu vou preservar todos aqui por causa de você. Paulo foi um homem que o seu ministério foi guiado por visões e por revelações. Interessante isso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo guarda isso por 14 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a visão, o propósito, não é só algo que você fica dizendo aos quatro cantos, é o que move a sua vida todo dia. Sabe o que faz você levantar de manhã e encarar um desafiador trabalho, encarar um desafiador serviço, ou encarar uma situação que para você não é tão confortável? É o propósito, é a razão, é o significado que aquilo tem para você. É exatamente aquilo que nos faz ter a visão. Paulo tinha há 14 anos recebido de Deus um propósito claro. Ele tinha sido orientado por Deus para que ele pudesse saber que ele era alguém escolhido por Deus, preparado por Deus, levantado por Deus como um grande líder, como um grande apóstolo dos gentios. Poucas coisas, queridos, são mais importantes na liderança do que a visão. A visão, ela realmente é algo importante, porque a visão que está simplesmente dirigida por um propósito, ela me faz ver com clareza aonde nós podemos chegar. Eu disse na aula passada algo importante: muitas vezes nós não nos movemos, não é porque nós não temos força para nos mover, é porque nós não sabemos para onde ir. E aí às vezes nós fazemos um grande esforço, e nós damos passos, e aí depois nós descobrimos que aqueles passos não foram proveitosos, porque não era aquele o caminho que eu tinha que seguir, era outro caminho. E aí lá vai eu voltar tudo, gastar energia para retornar, para recomeçar. O que eu quero nesta noite é abrir o seu coração para você entender que um bom líder, ele sabe olhar, prever lá na frente, ele consegue enxergar lá longe, ele consegue ver aquilo que parece vago à distância, tanto para nortear a sua vida, quanto para nortear o seu ministério, quanto para nortear as suas escolhas, quanto para manter a gente de pé. Sabe de uma coisa que muitas vezes as pessoas que não conhecem Jesus se assustam com a gente? É porque nós temos propósito. E por termos propósito, a gente não para por qualquer razão. Como seguidores de Jesus, nós sabemos que eu e você temos que ter uma visão clara. Pastor, e como é que eu construo um propósito significativo? Primeira coisa: nenhum, homem nenhum, mulher nenhuma conseguirá construir um propósito significativo que lhe fará passar por perseguições, por lutas, por dificuldades, como Paulo não parar. O que é, pastor? É conhecer
quem é Deus. É conhecer o que Deus tem para mim. É conhecer com clareza o que Deus me chamou para fazer. Paulo pôde pregar e ser o apóstolo dos gentios, enfrentar, não é, o concílio de Jerusalém para defender a ação anti-judaizante dos gentios, porque Paulo tinha um propósito, gente. Não é porque Paulo era simplesmente um bom letrado ou alguém que tinha um bom conhecimento técnico, não. É porque Paulo tinha um propósito. O apóstolo Paulo teve essas duas visões. Por meio de uma ação miraculosa de Deus, ele foi levado ao céu. E diz a Bíblia que ele viu imagens que ele não conseguia descrever, imagens espetaculares, imagens que ele não conseguia descrever. E a palavra diz, e nos deixa claro, queridos, que ele simplesmente guardou isso no seu coração. Essa visão de Paulo capacitou Paulo a passar por dificuldades, por sofrimentos intensos, por simplesmente momentos desafiadores, porque o propósito significativo de Paulo, construído nessa visão, a visão clara de Paulo, daquilo que Deus o havia chamado para fazer, fez com que Paulo mantivesse uma fé inabalável em Deus. É hora de você parar para pensar. Por que nós começamos tantas coisas e nós paramos tantas coisas no meio do caminho? Porque às vezes nós até nos incomodamos quando alguém começa a cobrar da gente, né? Meu filho, o que você vai ser quando crescer? A gente fica incomodado. Não, meu pai é chato, hein? Minha mãe é chata, meu tio é chato, meu avô é chato. Por que às vezes nós estamos num caminho e alguém te diz assim, olha, esse caminho não é legal, meu filho. Escolhe outro caminho. A gente fica assim, nossa, as pessoas que metem na vida da gente, deixa eu ver minha vida, se errar fui eu que errei. Sabe o que falta na gente? Não é você que está se incomodando simplesmente com aquilo que estão dizendo. Não, você está incomodado porque você não tem um propósito significativo. Porque quem tem um propósito significativo, que leva a uma visão clara, ele não se incomoda, ele diz, olha, eu sei para onde eu vou. Eu peguei esse transporte de fé para me levar para o céu. Eu não vou parar. É isso que nos alegra a alma, é isso que nos alenta o coração, é isso que nos fortalece. Então a primeira visão de Paulo dá para Paulo uma clareza muito certa de quem era Deus. Paulo foi levado miraculosamente ao céu para conhecer quem é Deus. Mas há uma segunda visão de Paulo interessante. Quando ele foi ao céu, Paulo tem uma visão minuciosa do ministério que o Senhor lhe havia dado. Na carta de Paulo aos Romanos, se você abrir a sua Bíblia, eu vou florear a minha aqui, no capítulo 1, e no versículo 5, Paulo parece que começa a descrever exatamente o que ele recebeu de Deus no céu, como clareza da sua visão. Olha o que diz o texto, Romanos, capítulo 1 e versículo de número 5. Abra sua Bíblia se você puder comigo. O texto vai dizer da seguinte forma, a Bíblia diz da seguinte forma: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa frase é muito linda, não é? Paulo parece que numa frase consegue sintetizar toda a razão pela qual Deus o chamou. Paulo tinha convicção que ele havia sido chamado por Deus. Ele sabia que Deus o chamara para que ele pudesse ser alguém que exercesse o seu ministério entre os gentios. Notem, queridos, que Paulo então vai desenvolver isso. Paulo vai simplesmente, desta forma, dar força e dar vida ao seu ministério. No texto que nós estamos lendo especificamente, você sabe e eu também, Paulo visita os Coríntios aqui pela terceira vez. Nessa viagem, ele está na terceira viagem. Engraçado que é a mesma viagem que ele vai levar o evangelho, né? Porque a visão dele é levar a Roma e a Espanha. Mas Paulo passa de novo pelos Coríntios. E quando ele passa de novo pelos Coríntios, ele passa para que os coríntios pudessem entender que Deus o chamou há 14 anos. E tudo que estava ocorrendo na sua história não era um mero acaso, era um cumprimento de um propósito. Eu quero parar um pouquinho com você aqui, para a gente começar a olhar para trás. Às vezes o nosso ministério já monta alguns anos, nossa vida já tem alguns anos de passagem. E o que nós temos como propósito significativo? Se eu preciso conhecer quem é Deus, se eu preciso entender quem é Deus, eu preciso ir com você para um texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 7. O texto diz assim: então vi novos céus
e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não era, ou já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Aí o versículo 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são fiéis e são dignas de confiança. O verso 6 diz: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós servimos a um Deus de visão. Não é por acaso que ele criou o homem, mesmo sabendo que o homem cometeria uma falha grave, que o afastaria da sua presença. Ele cria um plano de redenção, mesmo sabendo que o próprio povo que ele escolheu rejeitaria. Ele criou uma visão que abrangeria gentios, a mim e a você. Nós servimos a um Deus de visão. E à medida de que nós avançamos nos propósitos, quando nós simplesmente crescemos na nossa vida, nós vamos entendendo que eu e você estamos sendo conduzidos numa história preparada por um Deus que sabe de onde sairemos e aonde chegaremos. Escuta, se o meu propósito, o seu propósito significativo passa por conhecer a Deus, eu preciso te apresentar hoje esse Deus de visão. Um Deus que está presente em todas as coisas. Um Deus que, segundo o apóstolo Paulo diz, olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração, é o que Ele tem preparado para mim e para você. É um Deus que tem claro aonde Ele quer nos levar, aonde Ele pode nos levar. Então eu preciso entender isso. Agora, se a minha visão passa por um propósito significativo e conhecer esse Deus, eu preciso saber que esse Deus não é limitado pelo tempo. Escute, Paulo não pôde chegar ao século 21, mas as verdades, os princípios que ele viveu, e a igreja que ele semeou no meio gentil, chegou até Itaú de Minas, chegou até o Brasil. Ei, para você pensar, enquanto que nós somos limitados ao tempo, o salmista diz que se nós passarmos dos 70, é canseira e é enfado. Esse Deus que nós servimos não é limitado pelo espaço, não é limitado pelo tempo, não é limitado pelas circunstâncias. Escuta, é um Deus que preparou para nós e sempre preparará um tempo novo a cada dia, uma oportunidade nova a cada história. Ele quer que eu e que você saibamos que mesmo que as coisas não estejam acontecendo como eu programei, Ele está no controle da história. Resta a nós rendermos o nosso propósito, a nossa visão a esse Deus, deixar Deus dirigir a nossa vida. Princípios bíblicos de liderança passa por entender que Deus se revela na Bíblia, Deus se revela na história, Deus se revela em nós, através de nós, apesar de nós, para que nós o possamos conhecer. Paulo chega a dizer, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, ele diz: olha, eu considero que os meus sofrimentos não podem ser comparados com a glória que vai acontecer. Paulo sabia muito bem quem era Deus e qual era o propósito da visão que ele havia recebido de Deus. Sabe por que às vezes nós não conseguimos continuar? É porque às vezes nós consideramos os sofrimentos, mas não comparamos com a visão que Deus preparou no futuro para nós. Nós ficamos presos ao presente, ou presos ao passado. Escute, o teu Deus e o meu Deus é o Deus que conhece o hoje, mas também conhece o amanhã. E Ele está preparando para mim e para você, a cada dia, experiências gloriosas com a sua graça e presença, desde que eu tenha visão clara de quem Ele é. Não adianta você ir à igreja, não adianta você querer ser um profissional autêntico, não adianta você fazer os melhores cursos de formação técnica, não adianta você ter a melhor capacitação de liderança do mundo, se você não conhecer que este mundo fora criado por um Deus que tinha visão, que acreditou, que propôs, que simplesmente preparou toda uma história,
que escreveu um plano, um propósito, uma visão, e que pôs no coração do homem um anseio por viver isso. Esse homem, eu e você que estamos aqui, precisamos compreender inteiramente o que Deus fez. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, aquele capítulo que nós citamos tanto, né? O capítulo que nós dizemos que para tudo tem um tempo determinado. Se você pegar a sua Bíblia, e eu vou fazer questão de ler esse texto, porque esse texto, a gente muitas vezes não chega ao versículo 11 do capítulo 3. A gente fica ali, né, parado pelo capítulo 5, capítulo 6, a gente não chega ao capítulo de versículo de número 11. Mas versículo 11 diz assim para a gente, olha que coisa interessante, tá? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse é o Deus que nós estamos servindo aqui. Esse é o Deus que quer ampliar a tua visão. É o Deus que quer te dar a capacidade de gerir a sua vida. Para você pensar. Se você conhece a Deus, quais são os anseios mais profundos do seu coração? Pense comigo, você descobriu que nada nesta vida pode satisfazer você completamente? A visão que você tem pode ser a melhor visão do mundo, uma visão social, ampla, positiva, realizadora, mas o seu coração, os seus anseios só serão atendidos na completude, quando a sua visão coincidir com a visão de Deus, você conhecer quem Deus é. A minha visão e a sua visão, elas terão propósitos significativos quando, pastor? Não só quando eu conhecer quem é Deus, não só isso, mas há uma segunda orientação importante que eu preciso deixar para você. Eu e você precisamos saber quem nós somos. Não há visão e não há propósito significativo que norteie a minha vida, que me faça passar por cima dos problemas, se eu não conheço quem sou eu. Paulo, ele diz, não é, nesse texto maravilhoso, que ele sabia exatamente aquilo que Deus o havia escolhido para fazer. Ele diz, olha, nesse homem eu não me gloriarei. Eu poderia fazê-lo, mas não vou fazê-lo. Eu não vou fazer assim, porque ele sabe muito bem das fraquezas que esse homem tinha, das limitações que esse homem tinha. Então a primeira coisa, eu preciso conhecer quem Deus é, para eu ter um propósito significativo, que transcende aquilo que é natural. Segundo, eu preciso saber quem eu sou. Qual é o foco da minha vida? Realmente, você tem paixão pelas coisas de Deus? Você tem paixão por aquilo que você faz? Ou a sua vida, você quer construí-la em cima de experiências esporádicas? Você quer construí-la em cima de momentos apenas? Escute, se você tivesse que descrever claramente o maior tesouro da sua vida, o que seria? Responda para mim. Com que você se pareceria? Ou com o que o tesouro da sua vida se pareceria? Até porque a Bíblia diz que aquilo que está, onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Eu preciso entender isso, é fundamental. Um líder visionário, ele precisa exatamente saber quem você é. Será que é verdade? Hebreus capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Todos conhecemos Hebreus 11. Sabemos que Hebreus 11 é o capítulo conhecido como a galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus ensina para nós a seguinte expressão, 11, 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Eu não sei se faz sentido para você, mas assim como outros homens e mulheres descritos em Hebreus capítulo 11, Moisés sabia que era peregrino, Moisés sabia que era estrangeiro, Moisés sabia que estava de passagem na terra da fé, ele sabia disso. Então Moisés, com muita compreensão da natureza transitória da sua peregrinação, com muita convicção da razão pela qual fora chamado, da convicção da razão pela qual Deus havia escolhido,
Sabe o que ele faz? Noé, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como Josué, assim como Gideão, assim como Moisés, sabe o que eles fazem? Percebem que neste mundo eles não receberiam tudo aquilo simplesmente que lhe tinha sido prometido, porque Deus é Deus de visão, e se eu conheço a Deus, e eu entendo que aquilo que o sábio Salomão escreveu, que a completude da minha alma só virá na eternidade. Parece que eu vejo Moisés lendo agora Eclesiastes, entendendo, dizendo: olha, eu abri mão de tudo, até dos tesouros do Egito, porque eu sabia que eu simplesmente, ainda que era desonroso, ainda que era para mim sofrimento, abrir mão das riquezas do Egito, mas eu prefiro a recompensa celestial. A visão de Moisés era uma visão clara de quem ele era e para o que Deus o havia escolhido. Eu sei, e você vai dizer: pastor, mas Moisés questionou a Deus, né? E disse assim: mas eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu falo mal, eu não tenho tantas habilidades. Engraçado que Moisés sabia exatamente quem ele era. Ele tinha consciência clara até dos seus defeitos. Quem é alguém cujo propósito significativo é claro, é profundo, é nobre, cujo propósito significativo inspira entusiasmo e comprometimento? Ele é alguém que ele sabe e conhece quem é. Não se preocupa em apresentar uma imagem que não tem, não se preocupa em pregar uma visão que não é. Ele se preocupa em apresentar quem é, claramente, positivamente. E é muito importante entender isso. É muito importante ter isso claro. Para eu ser pessoa cuja visão dessa vida seja compatível com os propósitos de Deus, cujo propósito da minha vida seja compatível com aquilo que Deus tem para mim, eu preciso começar a me apaixonar por aquilo que Deus considera importante. Eu preciso começar a dar valor àquilo que Deus considera importante, aquilo que realmente move a minha esperança, aquilo que realmente me faz pensar muito além da visão limitada daquilo que é humano. Eu preciso começar a conhecer quem eu sou e construir na minha vida uma base, uma alicerce em cima de promessas firmes e totalmente comprometidas, promessas de Deus. Eu preciso fazer isso. Eu preciso começar a transformar a minha vida em uma ação de estabilidade a cada dia, com a convicção de que o meu Deus é Deus de promessas, é um Deus que eu conheço, eu sei que eu sou limitado e pequeno, mas com a graça de Deus, eu vou chegar aonde Deus determinou para eu chegar. É muito importante entender isso. A terceira coisa, para que a sua visão seja uma visão clara e um propósito significativo, você precisa ser muito bom para enxergar o futuro, ou seja, entender como Deus trabalha, como as coisas funcionam. Engraçado que se eu sou um líder e tenho um papel decisivo para projetar uma visão para o futuro da minha organização, do meu ministério, da minha vida, eu, você, precisamos ter um fundamento muito importante. Eu preciso deixar Deus me ensinar quais caminhos que Ele quer me levar. Engraçado que não é só conhecer a Deus e a mim. Eu preciso entender, me permitir conhecer como Deus trabalha. Será que isso é bíblico, pastor? Vem comigo para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, do segundo livro de Reis, capítulo 6, e versículo 15 a 17. Eu quero visitar agora a história de Eliseu, um líder visionário que eu considero, importantíssimo, porque alguém que não abre mão de estar com seu mentor, com seu direcionador, com seu líder, é alguém que precisa ser estudado. O texto conta-nos uma experiência muito forte de Eliseu. O texto diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas
cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eu sei que você conhece bem essa história, não é? Quando o exército arameu é ferido de cegueira, indo perseguir Eliseu. Mas olha que interessante. Se você quer ser alguém que a sua vida promova realizações positivas, impactantes para a sua realização pessoal, para a sua família, para a sua empresa, para a sua organização, você precisa ser um líder visionário, que consiga enxergar o que os outros não enxergam. Você precisa ser alguém que a sua visão transcenda aquilo que simplesmente é claro a alguns. O que vem agora, o que vem a seguir, enxergar o que vem a seguir, é a marca distintiva de um líder que faz diferença. É um líder que é capaz de driblar a tirania daquilo que é urgente. Isso me assusta, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, queridos, não é? E se Eliseu resolve seguir o espanto do seu menino, se Eliseu resolve ouvir o seu Geazi e não dar ouvidos àquilo que ele tinha de convicção, se Eliseu não tivesse uma visão clara, um propósito significativo, uma visão clara de como Deus trabalha, Eliseu talvez tinha fugido. Geazi já estava com a mala pronta, dizendo: ai meu Deus, estamos cercados. Aí Eliseu dá uma olhadinha e diz: ei, até quando, menino? Você vai guiar a sua vida só pelo que é urgente. O líder visionário é um líder que consegue deixar de ser bombeiro. Vou te explicar o que é ser bombeiro. É o que vive apagando incêndios. Ele só age com liderança quando a bomba explode. Isso é muito comum em muitas lideranças. Ele não consegue pensar no futuro. Ele só vai, literalmente deixando a vida o levar. E aí vai de incêndios em incêndios, de guerras em guerras, de problemas em problemas. A Bíblia diz que Eliseu prova para a gente que se eu quiser driblar a tirania do que é urgente, eu preciso concentrar naquilo que realmente é importante. Há um escritor muito importante chamado Bart Ehrman. Bart Ehrman escreve da seguinte forma: a visão é fundamental para a liderança, é a ferramenta indispensável sem a qual a liderança está fadada ao fracasso. Não existe liderança efetiva se nós não tivermos uma visão clara de como podemos chegar aonde estabelecemos nossos objetivos. Espera aí, parece que Deus está querendo ampliar-nos, e nesses minutinhos que falta eu vou tentar chegar. Parece que Deus está querendo ampliar hoje para nós, não é? Aquilo que é o grande desafio de qualquer liderança, porque muita gente tem ideias maravilhosas, não é? Por muitos anos os gerentes brasileiros foram conhecidos como os mais criativos do mundo, sabia? E os japoneses os maiores realizadores do mundo, porque a liderança não é efetiva de ideias, é de resultados. O que fica marcado não é a ideia, é o resultado. Então eu preciso, e você precisa entender, que para ser um líder, eu preciso ter comigo, na minha vida com convicção, assim como Eliseu teve, que a realidade por trás da realidade já tem que ser vista por mim. É meio complicado isso, né? Falar de realidade por trás da realidade. Parece que eu estou tentando responder aquela pergunta, não é? O que realmente nós estamos vendo? O que realmente você vê? Porque nesse propósito claro e significativo de vida, que nos dá uma visão clara, a visão clara te faz mostrar de forma muito direta aonde você está, aonde você quer chegar. E todo mundo que tem uma visão clara de onde está, uma visão clara de onde quer chegar, ele consegue construir, através de um planejamento, como eu vou chegar. E aí a gente pode ficar aqui, quem sabe dedicar uma aula a isso, para falarmos um pouquinho, não é, de como. Eliseu tinha claramente como.
Porque se é um líder segundo a Bíblia, ele tem convicção da existência e da atuação sobrenatural de Deus. Se é um líder profissional, ele sabe com convicção como o mercado caminha. Ele não se priva de conhecer quais são as regras que regem o mercado onde ele está. Por exemplo, se você está no meio de uma instituição, você precisa conhecer quais são os caminhos da sua promoção. Se você quer crescer lá dentro, você precisa conhecer quais são os caminhos que regem a sua promoção. Se a sua visão é clara de onde você quer chegar, você precisa conhecer de forma clara quais caminhos que eu tenho que traçar para eu chegar. E aqui não estou falando de ser desonesto, usar os outros como escada, não. Estou falando de ser estratégico, inteligente, de conduzir as suas decisões norteadas por aquilo que direciona a empresa, direciona a organização, direciona a instituição onde você está. Se eu quero falar de liderança ministerial, eu preciso ter a mesma convicção. Eu preciso entender que Deus tem controle de tudo. Então a oração, uma vida de devoção, de consagração, é o caminho que vai me levar aonde Deus quer me levar. Olha que interessante. A gente vai construindo por meio de cada escolha a visão da realidade por trás da realidade. Tem muita gente que se fala assim, engraçado, né? O fulano, rapaz, conheci ele ontem, menininho assim, hoje olha onde ele chegou. Conversa com ele por 5 minutos. Ele vai dizer para você onde ele estava, onde ele está, onde ele quer chegar e como ele chegou até aqui e quais são os caminhos que ele vai usar para chegar até lá. Essa é a diferença de um líder que tem visão. Eu preciso compreender isso, porque não adianta eu fugir, ficar sentado na cobertura, só esperando, não é? Alguma ação de alguém não me leva a lugar nenhum. Ficar esperando que o homem pegue pelos meus cabelos e me ponha numa posição. Não é? Existe até um jargão no mundo, não é, comercial interessante, que quando você vê um jabuti em cima de uma árvore, é porque teve alguém desavisado, que não sabia que ele não conseguia descer e colocou ele lá. Se o jabuti chegar em cima da árvore, ele não sabe como subir. Se ele não sabe como subir, ele não sabe como. Sabe por que você precisa ter claro onde você está e onde você quer chegar e por onde você quer passar? Porque se por alguma razão você tiver que voltar, você conhece o caminho de voltar e de subir de novo. Se você cair por alguma razão, você fala, fica tranquilo, eu sei como eu cheguei até aqui. Eu sei como é que foi o esforço. Eu sei por onde eu pisei, qual foi a forma que eu usei para me agarrar para chegar. Então eu vou de novo. Porque pode acontecer na vida rasteiras, mesmo que você seja alguém visionário, pode acontecer na vida momentos que você caia, rasteje, tenha que retroceder, perca, é normal. Mas quem sabe onde está, quem sabe onde quer chegar, quem tem claro o caminho que ele passou e aonde ele está, quanto ele já andou, ele não tem dúvidas. Se caso ele voltar a cair, ele pega de novo. Fala, peraí, isso aqui eu já passei. Isso aqui é fichinha. É igual ao jogo, né? Que você quer passar fases. Essa fase já passei, eu sei como é que passa. Aqui, 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 né? Aí você vai dizer assim, nossa, por que a Bíblia nos diz, pastor, que o Senhor nos leva de glória em glória, de vitória em vitória? Porque Deus sabe, todas as vezes que Ele nos leva a uma conquista, Ele nos dá a capacidade de conhecer um pouco mais daquilo que Ele é. Então aprenda isso. Como Eliseu e como seu servo, a visão do líder começa e termina com a realidade por trás da realidade. Grave isso. A visão de um líder visionário com propósito significativo começa com a visão da realidade. Que realidade? Por trás da realidade. Esse seria a nossa quarto elemento. E eu encerro agora, é a nossa aula de hoje, com o 5º elemento da visão. Primeiro, quem eu sou. Perdão, quem é Deus. Segundo, quem eu sou. Terceiro, como é que as coisas funcionam? Ou como é que, né, as coisas caminham? Como é que as coisas andam? E quarto, o que eu preciso fazer? É fundamental para um líder saber como identificar, como cultivar a sua visão pessoal, saber qual que é a motivação que origina as suas visões, saber de onde nasce as suas visões. Jesus talvez seja um grande exemplo para nós começarmos a pensar. Eu e você precisamos entender que tudo aquilo que eu construir precisa estar alinhado com o meu propósito. Sabe o que vai fazer você não perder o foco da sua visão, estar firme no seu propósito?
é você ter um propósito significativo que sustenta claramente a sua visão. Será que isso é bíblico? Vem comigo. Marcos capítulo 8, versículos 31, 32 e 33. Vamos às palavras de Jesus. Marcos capítulo 8, 31, 32 e 33. A Bíblia diz assim, olha que coisa fantástica. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, para com esse negócio. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Esse texto é lindo, daria, para a gente falar um tempão, mas eu não posso. Eu vou ser muito rápido aqui com você. Um futuro realista, ou uma visão clara, ou uma visão atraente para a sua vida, para a sua organização, para o seu negócio, para o seu ministério, para a sua história, precisam, a partir de hoje, fazer com que você tenha convicção do propósito que sustenta a sua visão. Jesus tinha certeza que ele veio para morrer. Até o discípulo próximo, aquele que seria o que substituiria ele, que conduziria a igreja a partir de Jerusalém por um tempo, que seria o grande pastor da igreja. Mesmo que, eu fico imaginando pessoas que foram próximas de Jesus e tiveram convicção de conversa. Mesmo alguém que, ele tinha tanta liberdade e falou assim: que é isso, Jesus? Ou seja, estou te entendendo não? O que está acontecendo? Só comeu manga com febre, falando que vai morrer, que história é essa? Agora que o negócio está ficando bom, agora que está crescendo a igreja, Ele falou: ei, para trás de mim, Satanás, você não está vendo como Deus vê. Se eu não morrer, Pedro, cumprir o meu propósito, que é a razão para a qual eu estou aqui, a igreja não perdura, a história não continua, o evangelho não chega ao século 21, não chega a Itaú de Minas. Você consegue entender isso? Jesus nos dá claramente a capacidade de nós enxergarmos que a visão é uma ideia que traz tanta energia para a gente. Quando essa visão ela está simplesmente fundamentada, firmada num propósito que sustente, que nos dê combustível para arrancar, para decolar rumo àquilo que Deus propôs para a gente, rumo àquilo que nós acreditamos, rumo àquilo que nós queremos chegar. Escuta, minhas habilidades, meus talentos são imprescindíveis, mas habilidades e talentos não fazem resultados sem uma visão e um propósito claro. Habilidades e talentos pode até me diferenciar. O cara é bom, o rapaz é impressionante, é engraçado, O cara é tão bom, mas não deu nada na vida. Você nunca ouviu essa frase, Rapaz, o cara é um dos caras mais inteligentes que eu já vi, mas tudo que ele põe a mão não dá certo. Não, pastor, isso aí é um karma. Não, é falta de um propósito significativo. Pode ver que a maioria das pessoas que não pegam as coisas para começar e terminar são aquelas que se perdem no caminho. Se perdem no caminho por quê? Porque não tem uma visão clara de onde vão chegar, e o propósito que elas têm não sustenta a visão que elas acreditam. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Jesus possa nos fazer entender assim como Ele, mostrando para os discípulos o reino o tempo inteiro, foi motivando os discípulos a continuarem, foi dando força aos discípulos para que eles pudessem ter uma visão tão atraente do céu, que eles não parassem, foi motivando os discípulos para que eles parassem de se estabelecer ou se estagnar por qualquer coisa, mas que eles continuassem. A visão de Jesus foi tão clara que fez com que os discípulos entendessem que era hora de eles simplesmente saberem que é para um propósito maior que Deus os havia chamado. Que Deus nesta noite nos dê a capacidade de entender isso, que eu e você, a partir de hoje, saibamos que a minha vida e a sua vida precisa ter um propósito significativo, para que nós tenhamos uma visão clara, e esse propósito significativo tem que sustentar a minha vida. Para você que quer ter um ministério profícuo, para você que quer conduzir uma igreja de forma producente,
um departamento de forma producente, eu queria te dar uma dica, se eu posso dar, né? O líder precisa assegurar-se que a sua visão é coerente com os propósitos de Deus. Não adianta a minha visão ser linda, o propósito ser bonito, mas se ele não for coerente com o propósito de Deus. E Deus nos abençoe nesta noite e nos faça ter claramente isso, tá? Para que nós façamos como Paulo disse em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente sejamos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus nos dê graça para nós termos visão clara. Espero que eu tenha conseguido traduzir em palavras o que Deus propôs ao meu coração nesta noite. Agradeço grandiosamente a Deus por você estar aí. Que você a partir de hoje seja orientado por Deus para construir um propósito significativo para a sua vida, uma visão clara para o seu futuro, e Deus te dê caminhos muito bem traçados através de um bom planejamento para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu quero que Deus te abençoe nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças. Obrigado por poder aprender um pouco mais de Ti, da Tua palavra. Obrigado por nos levar a estas experiências tão gloriosas. Agora, por favor, guarda, grava no coração de cada um de nós, Teus filhos que estamos aqui, essa palavra e esse propósito, esse querer e esta ação, esta visão, Senhor Pai, que norteia nossas vidas possa ser clara, e o propósito que nos sustenta seja verdadeiro, para que nós prossigamos de pé. Muito obrigado por tudo que és e por mais essa aula, em nome de Jesus. Amados, nós estamos encerrando a nossa 4ª aula. Eu os convido para estarmos juntos aqui, na próxima segunda-feira. Se você quer assistir online, venha para o nosso canal no Facebook, ou mesmo através do nosso canal no YouTube. Se você quer assistir presencial, nós estamos aqui na Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas, que fica na rua Madre Paulina, número 58, em Itaú de Minas. O bairro é o bairro Maria Parreira. Vai ser um prazer recebê-los aqui. É uma honra tê-los conosco. Muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez os irmãos que estão aqui, que vieram nos ajudar, cooperar conosco nesta noite. Que Deus possa recompensá-los. E você que está em casa, que o grande amor de Deus e a graça do Senhor seja sobre a sua vida, e que a partir de hoje a visão clara de Deus te leve às maiores realizações. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.